Existe uma hora da noite que poucos falam, mas quase todo mundo conhece. É aquela hora em que a casa está em silêncio, todo mundo já dormiu e você está ali, deitado, com os olhos fechados, mas a mente não para. Os pensamentos chegam um atrás do outro sem pedir licença. A preocupação que você tentou largar durante o dia inteiro volta com força total. O coração acelera sem motivo aparente. Uma sensação pesada se instala no peito e você não consegue nem nomear o que está sentindo. Você já viveu isso? Talvez esteja vivendo agora mesmo. E a pergunta que ninguém faz em voz alta, mas que muita gente carrega em silêncio, é esta: por que a noite é tão difícil? Por que é exatamente quando eu deveria descansar que as batalhas parecem mais intensas? A resposta está num livro da Bíblia que quase ninguém associa ao sono. Não é Salmos, não é onde você está acostumado a procurar, é no livro de Jó, capítulo 33, que Deus revela algo que vai mudar completamente a forma como você entende as suas noites. Jó 33 diz assim: Deus fala de uma maneira e de outra, sem que o homem perceba. Em sonho, em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens, então ele abre os ouvidos dos homens. Leu com atenção? Deus usa a noite para falar. O seu sono não é um intervalo vazio entre um dia e outro, ele é um território sagrado. E se é sagrado, você precisa entender que o inimigo também sabe disso. O diabo não ataca quando você está de pé, vigilante, com a palavra na boca e a fé acesa. Ele ataca nas horas invisíveis, naquele espaço entre a consciência e o descanso, plantando medo, angústia, confusão e derrota na mente de pessoas que nem percebem que estão sendo atacadas. Mas esta noite vai ser diferente. Não porque as circunstâncias mudaram, não porque os problemas desapareceram, mas porque você chegou até aqui. E isso não foi por acaso. A oração que você está prestes a ouvir foi preparada para cobrir exatamente esse território, para blindar cada pensamento, cada sonho, cada hora desta noite, do primeiro momento em que você fechar os olhos até o instante em que o sol nascer amanhã. Você não precisa fazer nada complexo, não precisa ter as palavras certas, não precisa estar em jejum, não precisa ter uma fé perfeita. Você só precisa estar aqui, disposto a deixar Deus trabalhar enquanto você descansa. Então, deixa eu te dizer uma coisa antes de começarmos. Deixe este vídeo tocando. Não importa se você adormecer no meio. Na verdade, é exatamente isso que deve acontecer. Porque enquanto seu corpo descansa, o Espírito Santo continua trabalhando. A palavra de Deus não para quando seus olhos fecham. Esta noite, você não enfrenta a escuridão sozinho. A maioria das pessoas nunca parou para pensar no que acontece espiritualmente enquanto dorme. O sono, para o mundo, é apenas biologia, é o corpo desligando para recarregar energia. Mas para quem conhece as Escrituras, o sono é muito mais do que isso. E Deus deixou registrado com todas as letras o que Ele faz nas horas em que o mundo fecha os olhos. Voltemos a Jó 33. O contexto deste capítulo é poderoso. Eliú, um jovem que havia escutado em silêncio enquanto os mais velhos debatiam com Jó, finalmente fala. E o que ele diz não é acusação, não é condenação. É revelação. Ele descreve como Deus se comunica com os homens. E a primeira forma que ele menciona não é o trovão, não é o milagre visível, não é a voz audível. A primeira forma é o sonho noturno. Pense no peso disso por um instante. Deus escolhe a noite como um de seus canais de comunicação mais diretos com o ser humano. Por quê? Porque de dia, a mente humana está cheia de ruído. Estamos ocupados com trabalho, com problemas, com notificações, com opiniões de outras pessoas, com o peso das responsabilidades. Mas quando a noite chega e o silêncio toma conta,
Não tem mais para onde fugir. É você, o teto e tudo aquilo que você estava tentando não sentir. Isso não é fraqueza, isso é humano. Mas existe um terceiro tipo de ataque noturno que é mais sutil do que a preocupação e mais perigoso do que o medo. É a dúvida silenciosa. Aquela voz baixa que chega não como grito, mas como sussurro, que pergunta coisas que você teria vergonha de repetir em voz alta numa reunião de célula. Coisas como: será que Deus realmente está ouvindo? Será que as minhas orações chegam a algum lugar? Será que eu importo o suficiente para que o céu se mova por mim? Essa voz não é sua, nunca foi. É o mesmo inimigo que tentou usar essa estratégia com Jesus no deserto. Observe que ele não chegou com violência, chegou com perguntas. Se você é o Filho de Deus, a dúvida sempre foi a arma preferida do diabo, porque ela não derruba pela força, ela corrói por dentro, devagar, silenciosamente, até que o cristão começa a recuar sem nem perceber que está recuando. Mas aqui está o que o inimigo não quer que você lembre. Deus não pediu que você chegasse perfeito, não pediu que você resolvesse todas as suas dúvidas antes de orar, não pediu que você tivesse uma fé sem rachaduras antes de se aproximar. A Bíblia inteira é uma coleção de histórias de pessoas quebradas que encontraram um Deus inteiro. Moisés com sua gagueira, Gideão com seu medo, Pedro com sua impulsividade e sua negação, Paulo com seu passado de perseguidor. Nenhum deles chegou pronto, nenhum deles foi chamado por causa de sua perfeição. Você foi chamado da mesma forma que eles, exatamente do jeito que você está. E agora, preciso que você entenda uma coisa antes de continuarmos, porque isso vai mudar a qualidade da sua oração desta noite. Você não é uma vítima da noite, não é refém dos seus pensamentos, não é prisioneiro das suas circunstâncias. Você é filho do Deus que não dorme nem dormita, que guarda Israel, que te guarda, que conhece cada cabelo da sua cabeça e cada peso que você está carregando neste momento. Esse Deus está aqui agora, não no futuro quando as coisas melhorarem, não quando você estiver com a fé mais firme. Agora, neste quarto, nesta noite, com todas as suas perguntas sem resposta, com todos os seus medos sem nome, com toda a carga que você ainda não conseguiu largar. Ele está aqui, e ele está pronto para trabalhar enquanto você descansa. Agora sim é hora de vestir a armadura. Existe uma diferença fundamental entre uma oração de desespero e uma oração de autoridade. A oração de desespero chega curvada, com a voz tremendo, pedindo que Deus faça algo porque a situação está fora de controle. Ela é legítima, Deus a ouve, e há momentos na vida cristã em que é exatamente o que sai do coração. Mas existe um nível mais profundo de oração que a maioria dos crentes nunca experimenta, não por falta de fé, mas por falta de conhecimento do que a cruz realmente conquistou. A oração de autoridade não pede ao diabo que vá embora com educação. Ela ordena, ela declara, ela age a partir de uma posição já estabelecida, já garantida, já selada pelo sangue derramado no Calvário. E é nesse nível que você vai orar esta noite. Paulo escreveu em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas que te feriram, não é contra as circunstâncias que te cercam, não é contra o seu próprio passado. É contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que a batalha que você sente no natural tem uma raiz no espiritual, e guerras espirituais exigem armas espirituais. Então agora, antes de você dormir esta noite, vamos fazer algo que a maioria das pessoas nunca faz com consciência e com intencionalidade. Vamos vestir a armadura de Deus, camada por camada, como um soldado que não entra em campo sem estar completamente equipado. A primeira camada é o sangue de Jesus sobre os seus pensamentos. Não sobre a situação lá fora, sobre os seus pensamentos. Porque é ali que o inimigo começa. É na mente que ele planta a primeira semente de medo,
a primeira dúvida, a primeira imagem perturbadora. E o sangue de Jesus tem autoridade sobre tudo aquilo que tenta entrar na sua mente sem permissão. Declare agora em voz alta, ou no silêncio do seu coração: o sangue de Jesus cobre cada pensamento meu esta noite. Nenhuma imagem do inimigo tem acesso à minha mente enquanto eu descanso. A segunda camada é o fogo do Espírito Santo ao redor do seu corpo e do seu quarto. O fogo na Bíblia sempre representou a presença purificadora e protetora de Deus. Foi o fogo que guiou Israel no deserto. Foi o fogo que desceu no Pentecostes. E é o mesmo fogo do Espírito que forma uma barreira ao redor de tudo que pertence a Deus. Declare: o fogo do Espírito Santo está ao meu redor agora. Nenhuma obra das trevas atravessa esse fogo. A terceira camada são os anjos posicionados. A Bíblia não é vaga sobre isso. Hebreus 1:14 chama os anjos de espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Eles não são figuras decorativas de cartão de Natal. São guerreiros celestiais, designados por Deus para proteger o seu povo. E você tem o direito, como filho de Deus, de declarar a presença deles sobre o seu lar. Declare: anjos de Deus estão posicionados em cada entrada desta casa. Nenhum mensageiro do inimigo tem acesso a este lugar. A quarta camada é a paz que excede todo o entendimento. Paulo escreveu em Filipenses 4 que essa paz, quando você a recebe, guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A palavra que ele usa para guardar é uma palavra militar. É a imagem de um soldado de sentinela em posição de guarda. Essa paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio dos problemas. E ela é tão concreta, tão real, tão poderosa, que Paulo diz que excede qualquer capacidade humana de compreensão. Declare: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda meu coração e minha mente esta noite. A quinta e última camada é o nome de Jesus como selo final. Não existe barreira mais absoluta no universo espiritual do que esse nome. Paulo escreveu em Filipenses 2 que ao nome de Jesus todo joelho se dobra, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho, sem exceção. Nenhum espírito imundo, nenhuma obra das trevas, nenhum ataque do inimigo consegue permanecer em pé diante desse nome. Declare agora: em nome de Jesus, esta noite está selada. Nenhuma força das trevas tem autoridade sobre mim, sobre minha família e sobre esta casa. 5 camadas, 5 declarações, 5 verdades que não dependem de como você está se sentindo, não dependem do tamanho da sua fé hoje, não dependem de nada além do que Jesus já conquistou. Agora repita comigo, com toda a convicção que há dentro de você, mesmo que seja uma convicção pequena, porque Deus não precisa de uma fé gigante, Ele precisa de uma fé real. Meu sono pertence a Deus. Minha mente pertence a Deus. Meu corpo pertence a Deus. Esta casa pertence a Deus. Esta noite, nenhuma obra das trevas tem acesso a nada que pertence ao Senhor. Eu descanso em paz, porque Ele me sustenta. Está feito. A armadura está vestida. O campo está coberto. Agora você vai orar. Pai Celestial, eu venho diante de Ti agora. Não com palavras ensaiadas, não com uma performance religiosa. Venho como filho que reconhece que sem Ti, a noite é longa demais para ser enfrentada sozinho. Venho com tudo que carrego, com tudo que ainda não resolvi, com tudo que entretei segurar com as minhas próprias mãos durante o dia inteiro. E venho colocar isso aqui, aos Teus pés, porque esse é o único lugar onde esse peso encontra descanso de verdade. Senhor, eu solto o dia de hoje. Solto cada conversa que não terminou bem, cada decisão que tomei sem ter certeza, cada momento em que eu deveria ter confiado em Ti e escolhi confiar nas minhas próprias forças. Solto cada preocupação que eu ainda estava segurando como se eu soltasse, tudo fosse desmoronar. Tu és o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E isso inclui tudo o que eu estava tentando sustentar por minha própria conta. Eu solto as pessoas que me feriram hoje.
Solto as situações que não estão no meu controle. Solto os resultados que eu queria ter visto e que ainda não vieram. Solto a versão de mim mesmo que eu achava que deveria ser e que hoje voltou a parecer distante. Pai, eu solto tudo isso agora, não porque não importa, mas porque Tu importas mais e porque as Tuas mãos sustentam infinitamente melhor do que as minhas. Esta noite eu escolho descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque Tu estás no trono e isso é suficiente. Espírito Santo, eu te convido, não como uma formalidade religiosa, como alguém que genuinamente precisa da Tua presença neste quarto, nesta noite, neste momento. Entra em cada canto deste lugar. Preencha o ar que eu respiro. Senta-te ao lado desta cama como o consolador que Tu és, porque é exatamente disso que eu preciso agora. Não de respostas, não de soluções, mas da Tua presença que torna suportável tudo aquilo que ainda não tem resposta. Espírito de Deus, que nos primórdios Te movia sobre as águas e onde havia caos, Tu trouxeste ordem. Move-te sobre a minha mente agora, sobre cada pensamento que ainda está em turbulência, sobre cada emoção que ainda não encontrou direção. Traz a ordem que só Tu podes trazer. Traz a paz que não depende de circunstância nenhuma. Faz desta noite um encontro, não apenas um descanso biológico, mas um momento de encontro real com a Tua presença. Abra os meus ouvidos espirituais enquanto eu durmo, como fizeste com Samuel, como fizeste com José, como fizeste com tantos ao longo da história que precisaram ouvir de Ti nas horas em que o mundo estava em silêncio. Em nome de Jesus, eu declaro proteção sobre esta casa agora, sobre cada cômodo, sobre cada pessoa que dorme esta noite, sobre as crianças que fecharam os olhos sem saber das batalhas que acontecem ao seu redor, sobre o cônjuge que descansa ao meu lado, sobre os pais idosos que estão em outro lugar, mas que pertencem ao seu cuidado tanto quanto eu, sobre cada vida que eu amo e que eu não consigo proteger com as minhas mãos. Pai, Tu disseste no Salmo 91 que darás ordens aos Teus anjos a Teu respeito, para que Te guardem em todos os Teus caminhos. Essa promessa foi feita para mim. Eu a recebo esta noite com fé, não com dúvida, não com condicionamento, mas com a certeza de quem conhece o caráter de quem fez a promessa. Senhor, eu paro agora para orar por quem eu amo. Pelos meus filhos, que o Teu Espírito guarde o sono deles. Que os sonhos deles sejam habitados pela Tua paz e não pelo medo. Que eles cresçam sabendo que há um Deus que os conhece pelo nome, que os amou antes que eles soubessem que Ele existia e que nunca vai largar a mão deles independentemente de para onde a vida os leve. Pelos que estão doentes neste momento, pelos que receberam um diagnóstico que abalou tudo, pelos que estão num leito de hospital agora mesmo, enfrentando uma noite longa demais para ser enfrentada sem a Tua presença. Senhor, vai até eles agora, que a Tua mão de cura esteja sobre cada corpo que precisa de um milagre. Que a Tua paz esteja sobre cada coração que está com medo. Pelos que estão sozinhos esta noite, pelos que não têm ninguém para orar junto, pelos que fecharão os olhos carregando um peso que ninguém ao redor deles sabe que existe. Senhor, nenhum deles está fora do alcance do Teu amor. Alcança cada um deles onde eles estiverem. Pai, enquanto eu dormir esta noite, trabalha em mim. Não apenas no meu corpo que precisa de descanso. Trabalha nas camadas mais profundas de quem eu sou. Nas feridas que eu ainda não permiti que Tu tocasses, porque doía demais abrir aquele espaço. Nas crenças que eu carrego sobre mim mesmo, que nunca vieram de Ti, mas que eu abracei como verdade por tanto tempo que já não consigo mais distinguir o que é mentira do inimigo e o que é a minha identidade real. Diz para mim esta noite, mesmo que seja em sonho, mesmo que seja apenas uma sensação que vou acordar sentindo sem saber explicar de onde veio, diz para mim quem eu sou aos Teus olhos. Porque eu preciso ouvir isso de Ti, não do mundo, não das pessoas ao meu redor, não da minha própria cabeça que tantas vezes repete as críticas e esquece as promessas.
preciso ouvir de ti. Restaura o que o tempo corroeu. Restaura o que a decepção quebrou. Restaura a esperança que eu fui perdendo devagar, sem perceber, até que um dia acordei e ela parecia muito distante. Tu és o Deus que restaura os anos que o gafanhoto comeu. Essa promessa é real e eu a reclamo sobre a minha vida esta noite. Senhor, agora eu descanso. Não porque resolvi tudo, não porque estou sem perguntas. Descanso porque confiar em Ti é um ato de fé. E a fé não espera as circunstâncias melhorarem para agir. A fé age primeiro e vê depois. Eu fecho os olhos esta noite como um filho que sabe que o pai está acordado, que o guardião de Israel não dorme nem dormita, que enquanto eu descanso, o céu trabalha, que o mesmo Deus que separou as águas, que abriu o mar vermelho, que ressuscitou o que estava morto, esse Deus está de olho em mim esta noite. Não há nada que possa me alcançar que não passe primeiro pelas tuas mãos, e o que chega às tuas mãos, tu transformas. Eu durmo em paz, eu descanso em fé. Eu acordo amanhã renovado, porque tu eras fiel ontem, és fiel hoje e serás fiel quando o sol nascer. Em nome de Jesus. Amém. Você orou. Talvez com lágrimas, talvez em silêncio, com palavras que ficaram dentro porque eram grandes demais para sair. Talvez com uma fé ainda pequena, ainda hesitante, ainda carregando dúvidas que não sumiram completamente. Não importa como foi, o que importa é que foi real. E Deus não avalia a oração pelo volume da voz ou pela perfeição das palavras. Ele avalia pelo estado do coração. E o seu coração estava aqui. Agora, preciso te dizer algo sobre o que vai acontecer enquanto você dorme. O trabalho não para quando os seus olhos fecham. Na verdade, há um sentido profundo em que ele começa de verdade exatamente nesse momento. Porque é quando você sai do caminho, quando você para de tentar resolver com as suas forças aquilo que só Deus pode resolver, que ele tem espaço para agir sem interferência. Pensa em Abraão. Gênesis 15 registra um momento extraordinário em que Deus fez uma aliança com ele. E o texto diz que um sono profundo caiu sobre Abraão. Não foi descuido. Foi Deus organizando propositalmente para que a aliança fosse firmada enquanto Abraão dormisse. Porque algumas coisas que Deus quer fazer na sua vida não dependem do seu esforço, dependem da sua rendição. Esta noite foi uma noite de rendição. E rendição no reino de Deus nunca é derrota. É a postura mais poderosa que um filho pode assumir diante do Pai. É dizer, eu reconheço que tu és maior do que eu, que o teu plano é melhor do que o meu, que as tuas mãos são mais seguras do que as minhas, e que eu confio nisso não apenas quando as coisas estão bem, mas especialmente agora, quando ainda não consigo ver o fim do caminho. Quando você abrir os olhos amanhã, algo vai ser diferente. Talvez você não consiga identificar imediatamente o que mudou. As circunstâncias externas provavelmente serão as mesmas. As contas ainda existirão. As situações que você entregou ainda estarão lá, aguardando resolução. Mas dentro de você, algo terá se movido. Porque o Espírito Santo trabalhou nas horas invisíveis. Porque a palavra que foi declarada sobre a sua vida esta noite não volta vazia. Isaías 55 garante isso. A palavra de Deus cumpre aquilo para o qual foi enviada, e ela foi enviada sobre você esta noite. Você vai acordar com uma leveza que não consegue explicar completamente, com uma clareza que não estava lá quando você fechou os olhos, com uma certeza, ainda que silenciosa, ainda que discreta, de que você não está sozinho nessa caminhada. De que há um Deus que esteve acordado a noite inteira, cuidando de tudo o que você soltou. A misericórdia de Deus é nova a cada manhã. Não é uma frase bonita para bordado de parede, é uma declaração teológica de Jeremias, escrita no meio de Lamentações, um livro sobre ruínas e dor e perda. Jeremias escreveu isso não apenas quando tudo estava bem,
mas quando tudo estava destruído ao redor dele. E mesmo ali, no meio das ruínas, ele chegou a essa conclusão: as misericórdias do Senhor não têm fim. Se renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amanhã de manhã, quando o sol entrar pelo quarto e você abrir os olhos, a primeira coisa que você vai encontrar não é o peso de ontem, é a misericórdia nova de hoje. É Deus dizendo: estou aqui. A noite passou, eu estive de guarda. Agora, levanta, porque há um dia inteiro que eu preparei para você. Receba isso agora, antes mesmo de chegar lá. Declara sobre o seu amanhã antes de dormir. Amanhã será um dia de graça. Amanhã eu acordarei com força renovada. Amanhã a fidelidade de Deus estará me esperando desde a primeira hora. Amanhã, independentemente do que o dia trouxer, eu não estarei andando sozinho. Durma agora. Durma com a consciência de que o Deus que criou as estrelas que estão no céu esta noite é o mesmo Deus que está neste quarto com você. Que cada respiração que você der enquanto dormir será contada por Ele. Que cada filho seu que fecha os olhos esta noite está debaixo de uma cobertura que nenhuma força deste mundo ou do mundo espiritual consegue penetrar. Deixa o peso ir. Deixa a preocupação ficar do lado de fora. Deixa a mente descansar. Deixa o corpo soltar a tensão que acumulou durante o dia. E deixa Deus ser Deus sobre a sua noite, sobre a sua casa, sobre cada pessoa que você ama, sobre cada situação que você entregou. Você está protegido. Você está coberto. Você está em paz. E amanhã, a misericórdia nova estará esperando por você. Se você chegou até aqui, preciso que saiba de uma coisa. Não foi coincidência. Não foi o algoritmo. Não foi apenas porque o vídeo apareceu na sua tela num momento aleatório. Há um Deus que conhece o seu nome, que conhece o peso que você estava carregando quando apertou o play, e que usou este momento exato para falar com você de uma forma que só Ele sabia que você precisava ouvir. Isso é soberania. Isso é cuidado divino em ação. E agora, quero te fazer um convite que vai além de um botão na tela. Existe uma comunidade de pessoas que ora junta todas as noites. Não numa igreja específica, não numa denominação, não num grupo exclusivo. São crentes de todo o Brasil, de todas as idades, de todas as situações de vida, que escolheram transformar a oração noturna num compromisso diário. Pessoas que, assim como você esta noite, decidiram que não vão mais enfrentar as horas invisíveis sem a cobertura de Deus. Você faz parte dessa comunidade agora. E há uma forma simples de tornar isso real, de sair do anonimato e dizer para o céu e para os irmãos ao redor que você esteve aqui esta noite, que você orou, que você escolheu confiar. Vá até os comentários agora, antes de fechar os olhos, e escreve apenas uma palavra: protegido. Só isso, uma palavra. Não precisa explicar o que você está passando, não precisa resumir sua situação de vida num comentário público. Só essa palavra já diz tudo. Diz que você esteve aqui, diz que você orou, diz que você escolheu a cobertura de Deus sobre o desespero, a paz sobre a ansiedade, a fé sobre o medo. E quando o outro irmão abrir este vídeo amanhã ou daqui a um ano e ler esse comentário, ele vai saber que não está sozinho nessa batalha. Porque nós não oramos sozinhos, nunca oramos sozinhos. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele está no meio. Esta sessão de comentários é uma reunião. Cada nome que aparece ali é um crente que escolheu se posicionar, e a presença de Deus está no meio de cada um deles. Se este vídeo tocou algo dentro de você, se a oração chegou num lugar que estava precisando ser alcançado, faz uma coisa agora antes de dormir. Compartilha com alguém que você sabe que está passando por uma noite difícil. Não precisa de texto elaborado, não precisa de explicação longa. Só manda o vídeo com uma mensagem simples: pensei em você. Porque talvez essa pessoa esteja exatamente onde você estava quando começou a assistir.
precisando de uma oração que ela não saberia pedir sozinha. Salva este vídeo também, não para assistir uma vez e esquecer, para que ele esteja disponível quando a noite pesar de novo, porque vai ter noites assim. Vai ter noites em que a batalha vai parecer mais intensa do que o normal, em que o cansaço vai ser mais fundo do que o físico, em que você vai precisar ser lembrado de verdades que a pressão do dia tentou apagar. E quando essa noite chegar, este vídeo estará aqui. Nós estaremos aqui. Toda noite há uma nova oração esperando por você neste canal. Cada uma construída com cuidado, com oração, com a intenção de que cada pessoa que chegar até aqui encontre não apenas palavras bonitas, mas encontro real com a presença de Deus. Se você quer que essa oração noturna se torne parte da sua rotina, clica em inscrever-se agora e ativa o sino de notificações, não para que os números do canal cresçam, mas para que quando a próxima oração for publicada, você seja o primeiro a saber e não passe mais uma noite sem cobertura. Amanhã cedo, assim que você abrir os olhos, temos uma oração matinal esperando por você. Uma oração para começar o dia com força, com direção, com a presença do Espírito Santo desde a primeira hora. Porque a batalha espiritual não termina quando o sol nasce, ela muda de fase. E assim como você entrou protegido nesta noite, você precisa sair protegido para o dia de amanhã. Clica agora no vídeo que está aparecendo na tela, adiciona à sua vista de reprodução e deixa ele pronto quando você acordar. Mas agora, fecha os olhos. Você orou, você declarou, você confiou. O resto é com Deus. Dorme em paz, filho de Deus. A guarda desta noite não é sua, nunca foi.